Seja bem-vindo ao Direito 4.0. Eu sou Gustavo Miranda e neste podcast converso com as pessoas que estão transformando o direito por meio da inovação, criatividade e tecnologia. Por muito tempo, as hard skills foram as habilidades que mais importavam para se avaliar a competência de um profissional. No entanto, com o acesso à informação mais democratizado, adquirir tais habilidades ficou cada vez mais fácil e elas passaram a não ser mais um diferencial. Ter conhecimento apenas das habilidades técnicas não é mais suficiente. Para ser um bom profissional, é fundamental possuir habilidades sociocomportamentais ligadas diretamente a aptidões mentais e a capacidade de lidar positivamente com diversos fatores emocionais, isto é, as soft skills. Para falar sobre o que são essas novas habilidades, quais são as mais valorizadas no mercado jurídico e como desenvolvê-las, neste episódio eu converso com o Eduardo Perrone. Ele é diretor da Perrone Consultoria, headhunter especialista no ramo jurídico, com experiência no recrutamento e seleção, avaliação psicológica, desenvolvimento de pessoas e consultoria organizacional. É também psicólogo, pós-graduado em gestão de pessoas e coach. Para você não perder nenhum dos nossos próximos episódios, siga o Direito 4.0 no seu player favorito, siga o nosso Instagram, que é @Direito 4.0 Podcast, e também estamos no LinkedIn. É só procurar Direito 4.0 Podcast. Beleza? Vamos nessa? Eduardo, seja bem-vindo ao Direito 4.0. A gente tem ouvido muito falar agora recentemente sobre soft skills, né? Antigamente isso nem se falava muito nisso, ou se falava ainda não tinha essa categorização assim. Antes era muito mais importante essas habilidades exclusivamente técnicas e agora a gente está vendo que tem uma preocupação maior com essas que são as chamadas soft skills. Então, para a gente iniciar esse papo nosso, eu acho que seria legal começar falando, definindo mesmo o que são essas soft skills, afinal. Primeiramente, muito obrigado, Gustavo, pelo convite. É uma honra de estar aqui, por estar aqui, né? Vai ser um prazer esse bate-papo. Meu caro, soft skills são habilidades comportamentais, né? Basicamente, as hard skills são habilidades técnicas ou vamos dizer, de certificações, né, de cursos, de línguas, né, são habilidades que você adquire mediante conhecimento técnico, tá? De uma maneira geral seria isso. E soft skills são as habilidades comportamentais, são as habilidades no trato com as pessoas, são exemplos: resiliência, equilíbrio emocional, empatia, uma série de habilidades que hoje a gente tem muito claro que elas são mais sensíveis e mais difíceis de se ter do que as técnicas. Não que as técnicas sejam fáceis, né, mas numa contratação, por exemplo, se o conhecimento entre dois profissionais que tenham conhecimento técnicos parecidos, obviamente, né, isso é até banal falar, mas quem vai ser escolhido e quem vai se destacar também na carreira é aquele que tem as soft skills mais bem desenvolvidas, né, que são pessoas mais fáceis de lidar, são pessoas que conseguem compreender o lado do outro, que conseguem segurar a onda, né, em momentos de pressão, e cada vez mais o profissional que é simplesmente técnico, mas que não tem essas habilidades comportamentais, ele fica limitado na carreira, ele fica limitado em qualquer tipo de progresso, né? Ele fica unicamente destinado a uma função, que é técnica e com limitações, porque hoje em dia, é óbvio, não, é muito difícil você ter uma função que é simplesmente técnica, sem contato com pessoas, sem contato com clientes, de forma isolada. Mas basicamente seria isso, Gustavo. E é a mesma coisa do que inteligência emocional ou não? Inteligência emocional é uma soft skill. Né? Então, não está dentro da categoria de soft skills. É uma das mais importantes, é claro. Hoje as coisas são muito, tudo é muito, né, Gustavo?
muita pressão, é muito volume de informação. Então, essa é uma habilidade muito, muito necessária, né? Porque as pessoas que perdem o controle, elas realmente são pouco consideradas, são menos consideradas em situações diversas. Você não quer um profissional ao seu lado que, no momento de irritação com o cliente, ele vai, por exemplo, ele vai explodir, ou que ele não consegue segurar, não ter o equilíbrio emocional em momentos de pressão que a gente vive o tempo todo. Quantas vezes a gente chega naquele limite de falar assim, agora não vai dar, agora ardeu demais e ficou muito, e a pressão está muito grande, mas são nesses momentos que a inteligência emocional aparece, que ela é mais necessária, que ela chama mais atenção e que depois faz com que aquele profissional seja visto como destacado. É essa pessoa que eu quero ao meu lado no dia a dia, né? Porque se o bicho pegar ali, desculpa a expressão, é uma pessoa que não vai descompensar. Entendi. E por que essas soft skills começaram a ser tão valorizadas de um tempo para cá? Olha, principalmente eu acho que porque as coisas hoje não são lineares, elas não são exatas, né? O dia a dia é muito volátil, né? A gente vive situações muito diversas, então a capacidade de adaptação e a maleabilidade do profissional, né? A fluidez dele, capacidade de entendimento do outro, né? De se colocar no lugar do outro, de ter o equilíbrio emocional é muito mais necessária do que em tempos anteriores, né? Em tempos antigos, que você tinha as coisas mais bem definidas, né? Você tinha as funções naquelas caixinhas mais bem, vou repetir a palavra, mais bem definidas, né? Então, hoje as coisas não são 100% previsíveis, tá? Então, quanto mais desenvolvidos essas soft skills estiver no profissional, mais ele vai conseguir se adaptar aos diversos contextos, né? E flexibilizar o comportamento dele. E também vou acrescentar, porque a habilidade técnica, não que ela seja fácil, né, como eu disse, mas ela está acessível, ela tem Tá mais democrática, né? Cada vez mais Está democrática hoje mais em dia. democrática, exatamente. Bela palavra. Está mais democrática. Ela está mais acessível para todos. Então, ela tem, a pessoa tiver enfim, vou falar o óbvio, mas ela vai, esforça, busca esse conhecimento, mas a adaptação a ambientes diversos, ela não vem na internet, ela não vem nos livros, podem vir em livros, mas específicos de soft skills, né? Não questões técnicas. Uma coisa que hoje eu acho que também tá mudando muito é que a gente sempre viu no mercado que sempre criou-se essa barreira meio que do lado pessoal com o lado profissional, né? A gente sempre tentou, por exemplo, eu tenho o meu Instagram, o Instagram é profissional, e tem o Instagram pessoal. E a gente tentou sempre polir essas arestas, de trazer um pouco da pessoalidade para as funções que a gente exerce, né? E agora eu percebo que isso está voltando um pouco. As soft skills tem algum papel nisso? Você, primeiro, né, na verdade, você concorda com isso? Você acha que isso é uma coisa que tem ganhado força, essa mistura do pessoal com o profissional? E se as soft skills, elas têm algum papel nisso aí? Elas interferem de alguma forma nisso? Cara, bem interessante esse ponto. Eu convivo muito com isso em seleção de pessoas, né? A gente precisa conhecer sobre os candidatos, sobre os profissionais, e as redes sociais estão aí para a gente ter mais informações daquela pessoa. Tem tudo a ver, né? Um líder, ele precisa liderar pelo exemplo,
né, normalmente. Isso é uma soft skill muito importante. Mas esse exemplo, é claro que o principal é no profissional e todo mundo tem sua vida, todo mundo tem, tem defeitos, tem qualidades, tem características pessoais diversas. Mas se a vida social da pessoa é muito discrepante em relação ao profissional, isso chega, isso, isso se mistura, isso aparece, né? Uhum. Chega aos olhos de todo mundo. Então, é necessário ter uma coerência mínima. E sim, né, é mais difícil você separar esses mundos hoje em dia, né? As pessoas estão públicas, né? Estão bem mais públicas a vida de todo mundo. Então, as soft skills que são comportamentais, elas aparecem na vida pessoal de uma forma, muitas vezes, pública, né? E isso embola, sim, no profissional, muitas vezes. É um ponto bem importante esse que você colocou. E eu acho também que as pessoas agora, elas gostam, agora não, né? Sempre gostaram, mas agora isso tá mais em evidência, que elas gostam de se conectar, assim, né? De saber um pouco mais. Ah, tá, estou contratando o Gustavo advogado, mas eu quero saber quem é esse Gustavo, se ele gosta de cachorro, se ele gosta de skate, se que ele faz no fim de semana, né? Eu acho que as pessoas, elas estão tentando se conectar mais com a pessoa e não só com o profissional, né? Sim, isso é bem forte, né? Você pega na advocacia a mudança bem nítida na advocacia, por exemplo, né? Do atendimento ao cliente. O atendimento ele é mais pessoal, né? Ele é mais envolvente, realmente. O cliente ele quer te conhecer, né? É o que você falou, ele quer entender o seu os seus valores, muitas vezes, né? Tem conversado muito, vou dar um exemplo, vai fugir um pouquinho, tá? Mas vai para o lado profissional aqui, estritamente, mas pode ter uma relação. Gravando um podcast outro dia com o Giovanni, da Buzer, cara Uhum. fantástico, ele mencionou um ponto muito importante, né? Ele fala, olha, eu como jurídico interno, eu não quero contratar um escritório que discrimina as pessoas, que é um escritório que eu sei que não tem uma gestão democrática, que é um escritório que tem posturas racistas, preconceituosas. Você vê a relação? Aqui eu estou falando de uma pessoa jurídica, né? Uhum. Mas pessoa física é a mesma coisa, né? O cliente não quer contratar um profissional, salvo em situações muito extremas, ele não quer contratar um profissional que ele não se identifica minimamente, né, em termos pessoais. Assim como um jurídico interno, nesse caso, não quer contratar uma pessoa jurídica que atua com valores diferentes do que são pregados pelo jurídico interno, né, pela empresa, pelo cliente. Então, sim, se misturam muito e estão muito relacionados. E então, assim, quais são essas soft skills propriamente ditas, né? E há uma variação, assim, de acordo com o estágio da carreira em que eu me encontro, de acordo com o tipo de profissão que eu sigo dentro do mercado jurídico, essas soft skills, elas variam? Como que funciona? Ô, Gustavo, é muito interessante essa pergunta, porque sim, tem variações. A gente tem estágios da carreira em que as soft skills, elas são, vamos dizer que todas são necessárias o tempo todo, mas algumas são mais imprescindíveis em determinados momentos, né? Vamos dar um exemplo. A capacidade de empatia, tá? A empatia, né? Ela é essencial para o líder, né? Um coordenador ele precisa conseguir se colocar no lugar do seu liderado, tá? Um estagiário ele precisa disso, é claro que ele precisa, né? Ele vai se destacar muito se ele tiver essa habilidade desenvolvida, mas dá para levar sem, entendeu? Por um tempo, porque ele está em processo de desenvolvimento, ele vai ter atitudes às vezes, estou generalizando, né? Óbvio, mais imaturas, mais individualistas aqui, sem pensar tanto no todo, mas isso é algo que faz parte da maturação, né, do profissional.
Agora, um líder ele não pode ter essa deficiência. Tá? Ser hábil na resolução de conflitos. Vamos dizer, quando que isso é mais importante? É sempre muito importante, né? Mas um head de área, ele é a palavra final. Então, essa soft skill tem que ser muito bem desenvolvida no caso dele. Se a gente for evoluir, é difícil a gente pegar, assim, normalmente algo que vai se acumulando, né? Dificilmente uma deixa de ser importante ao longo da carreira. Mas se a gente pudesse separar, eu acho que é interessante, assim, o que é esperado, eu gosto muito de falar, isso interfere muito na gestão de pessoas, num escritório de advocacia, num departamento jurídico, você conseguir definir quais são as habilidades mais necessárias para cada momento. Porque o que é mais comum é o contratante, o gestor querer que todo mundo seja tudo o tempo todo, né? Isso não acontece. Se você consegue ter essa visão do desenvolvimento das pessoas ao longo da carreira, facilita muito a sua gestão. Tá? Você consegue exigir o que é justo para aquele momento. E é muito comum as pessoas que não são bem desenvolvidas em gestão de pessoas já taxar as pessoas, né? Pega um estagiário, ele pisou na bola naquilo lá, não serve. Prognóstico é péssimo, melhor substituir. Não, calma. Né? Isso daqui é aceitável nesse momento. E não quer dizer que ele não vai ser brilhante, não. Às vezes ele vai se tornar brilhante, sim, mas ele precisa de um tempo para ele se adaptar. Então, para ser mais ilustrativo, tá, Gustavo? Vamos lá. O que a gente espera de um estagiário? Um estagiário a gente quer, principalmente, que ele seja pau para toda a obra, que tenha boa vontade, tá? Que ele seja comprometido, né? Muito esforçado, que ele tenha proatividade, mas não a proatividade de querer resolver tudo de forma inconsequente. Isso muitas vezes é confundido pelo estagiário, porque ele acha que tem que se tornar alguém muito avançado e, às vezes, vai fazer coisas que não é o que é esperado dele. Ele quer fazer coisas muito avançadas e o que a equipe precisa é que ele faça, às vezes, coisas mais simples, justamente para aliviar a equipe para que ela possa atuar com outras questões mais importantes, mais complexas. Né? E um problema é que o jovem, muitas vezes, ele com a velocidade, a ânsia de querer tudo muito rápido, ele não quer fazer o básico, ele já quer fazer tudo avançado para crescer rápido, e isso é um problema. Né? Mas isso dá assunto para outro podcast, inclusive. Mas então é importante isso, o estagiário ele ser capaz, ele ter uma capacidade de pesquisa legal e ele principalmente está mais disposto a oferecer do que demandar. Isso faz toda a diferença para um estagiário. O estagiário que dá tranquilidade para o gestor, para o advogado que vai coordenar ele dá um alívio, né, para a equipe. É uma pessoa de fácil acesso, tudo que você pede ele está ali de boa vontade, não fica com sinãos o tempo todo, com poréns, isso aqui eu queria mais a outra coisa e tudo. Então o estagiário ele tem que estar ali realmente para servir a equipe. E ele vai aprendendo dessa maneira, né, ao fazer tudo. Isso não quer dizer essa questão de não, às vezes, ir muito além também, não quer dizer que ele não possa ter iniciativa, né? Ele não é que ele tem que ficar lá esperando as pessoas pedirem que ele faça tudo, né? A iniciativa ainda é um elemento importante, né? Nessa fase da carreira, né? Demais. Foi bom você ter tocado, porque eu fui explicar um outro lado e esqueci de falar desse. Sim, né, a proatividade nesse sentido. O que é proatividade boa para um estagiário? Alguém pede para ele pesquisar sobre um assunto. Aí a diferença. Aí a estagiária vai e chega... Não achei. Aí o advogado vai, fala, mas você viu em tal lugar? Não, vou lá olhar. Tá? Essa dinâmica é muito ruim. Por
Porque a pesquisa, poxa, não achei ali, será que não cabe a mim tentar um outro lugar? Perguntar para uma outra pessoa que esteja mais livre, para eu conseguir levar para o gestor que está muito apertado, a coisa já mais mastigada. É esse tipo de iniciativa, né? Ou então não tem nada para mim. O que a gente vê muito em equipes é muito interessante isso, né? Às vezes, pessoas estão atoladas de serviço e outras estão livres. Por quê? Porque um está, vamos dizer assim, não está fazendo o papel dele? Não, tudo que foi destinado a ele, ele já fez. Mas as gestões são muito complicadas. Muitas vezes erra-se em gestão. Então, o que acontece? Aquela peça fundamental, se ela é um pouco centralizadora, ela acaba puxando as coisas para ela. Então, ela fica atolada, fica apertada de serviço e desespero, e as pessoas em cargos mais iniciantes ficam sem serviço. Isso é muito comum, tá? Então, a iniciativa é justamente nesse ponto. Ô, fulano, eu acabei, eu já fiz tudo. O que eu posso fazer para te ajudar? Não tem nada. Não, deixa eu te ajudar, tem alguma coisa que eu posso te ajudar. Forçar nesse ponto positivamente, entendeu? Mostrar que você está ali realmente querendo aliviar a equipe, querendo ajudar a estrutura como um todo. Então, esse tipo de iniciativa é fantástico. E me veio aqui agora também, assim, a gente pensa muito, como a gente vem com essa mentalidade mais tradicional, né, pela nossa formação mesmo, enfim, a gente pensa a gente está pegando agora o estágio, eu acho que a tendência natural é a gente ir evoluindo aí para as próximas etapas de uma carreira mais, né, linear, assim, vamos dizer, mais tradicional, mas a gente tende a pensar o estágio como um aprendizado exclusivamente para o direito, né? Assim, você vai aprender questões jurídicas, mas na verdade tem todo um contexto ali, seja ele dentro de um escritório ou de um departamento jurídico, que você também vai aprender, né? Você vai aprender a como ter essa iniciativa, a como lidar com outras pessoas, a como liderar, enfim, ter essa capacidade emocional de saber lidar com dentro de uma situação de estresse, tem várias outras coisas que você também está sendo exposto ali, que você vai aprender e deve aprender, né? Com toda certeza. E são as experiências mais importantes, né? É o dia a dia, aprender a trabalhar. E isso muitas vezes é negligenciado, como eu falei atrás, assim, o estagiário, e estou generalizando aqui, tá? Os alunos de direito, né, nas faculdades sabem, assim, quem teve contato sabe o carinho que eu tenho e que eu falo isso com a melhor das intenções, não é para detonar, até porque isso não faz a pessoa ficar feliz, né? Quando eu falo, muitos estão nessa ânsia de crescimento, eles não estão tranquilos, não, eles estão inquietos, estão ansiosos. Então não é algo que eles fazem porque gostam, é porque foi o que aprenderam, tá? Como sendo certo, mas que não é, né? Que embola as coisas. Então, o estagiário ele ter essa tranquilidade para aprender a trabalhar de modo geral é muito mais importante. E aí, inclusive, ele vê tudo como uma aprendizagem e ele sai dessa necessidade. Nossa, eu tenho que começar a fazer operações mais estruturadas. Se eu estou no societário, eu já tenho que ter uma grande vivência com M&A. Calma, pelo amor de Deus, calma. Né? Não é assim. Se você está estagiando na área societária, o mais importante é você fazer tudo que o advogado, a advogada sênior não tem tempo para fazer, para ele poder se dedicar à parte mais importante. Você vai aprendendo aos poucos, né? Mas você conseguiu pontuar de forma muito boa, assim. Ele está aprendendo a trabalhar, é um laboratório e que ele pode errar, né? A gente tem a empresa precisa ter paciência com o estagiário. Se não tiver, está errado. Né? Então, um bom estágio, ele vai poder errar, ele vai poder ir se desenvolvendo pela tentativa e erro também. É um laboratório para a vida profissional. O advogado júnior, ele não tem muita diferença do estagiário, se a gente pensar. Inclusive, tem estagiários que se destacam mais do que advogados júniores. Né? A diferença ali é muito sutil.
Mas o que a gente espera, assim, que é semelhante e que é parecido, um pouquinho mais avançado, talvez, é ser muito safo, né? O advogado, a gente quer que ele consiga desembolar as coisas, mas volta a dizer, não é desembolar tudo que é mais avançado. É aquilo que é dado para ele, ele conseguir fazer com que o problema seja resolvido, que estiver ao alcance dele. Né? Ele vai no órgão público para conseguir uma certidão, deu o primeiro não, ele não vai sair dali. Ele tem que conseguir, ele tem que buscar outra pessoa, buscar outras fontes, conversar, ligar para alguém, tentar ver outras formas, pesquisar, mas resolver o problema. Né? Então, isso é ser safo, conseguir desembolar as coisas. Ser disponível, né? Não subir a cabeça da mesma forma. Olha, eu estou aqui para fazer o que deve né? O que foi importante para a equipe. Escrever bem, né? Aqui, desde o estágio, mas o advogado júnior começa a ser muito crítico isso. O profissional que não tem uma boa escrita, ele tem a carreira dele marcada. Isso é algo que chama muita atenção no direito, a gente sabe disso, né? Então isso atrapalha pessoas. A gente tem um ensino básico hoje muito ruim, né? A gente sabe disso, e tirando as pessoas que têm o privilégio de estudar nas melhores escolas, às vezes há uma deficiência no ensino, e isso atrapalha a vida, a carreira do profissional. E o profissional que não escreve bem, outras habilidades dele que às vezes não são prejudicadas, não estão prejudicadas, elas acabam ficando pela impressão que uma escrita ruim gera. Isso é muito, muito complicado. Então é importante dar-se o jeito. Se eu tenho problemas de base ali com português, eu tenho que buscar um curso extra, eu tenho que ler bastante, eu tenho que dar um jeito de melhorar a minha escrita. Ter um bom relacionamento com a equipe, né, ter esse comprometimento, buscar entender o todo, o que eu preciso fazer para que a estrutura funcione bem. Né, parar de achar que o meu papel não é importante, entender que se eu fizer aquilo bem feito, eu vou resolver um problema maior, eu vou fazer a roda girar ali. E, principalmente, reclamar pouco e focar na execução. Né, a advogada júnior que mais incomoda é o que não para de reclamar, que está sempre insatisfeito. Não... Aí eu vou entrar num ponto sensível. Quem me conhece, acompanha, sabe que eu falo isso não criticando, e que o que está ao meu alcance eu estou sempre brigando com os clientes. Se eu vejo uma gestão ruim, cara, tem que melhorar isso daqui, tem que melhorar a sua gestão. Então não é por esse ponto, não estou dizendo que que o advogado tem que aceitar tudo tranquilo, mas entender que as coisas não são perfeitas, né? E que todos têm dificuldades, os escritórios têm dificuldades de gestão, as empresas também. Então, se eu for focar naquilo que me falta, vou ter motivo de sobra para ficar reclamando o dia inteiro. Isso não leva a nada. Uma coisa é tentar resolver as coisas que estão problemáticas, ou então, assim, poxa, eu tentei, eu busquei, eu realmente fiz minha parte, e ali não muda de jeito nenhum, e é complicado, aí sim eu vou buscar o mercado. Mas não diante do primeiro problema de gestão, entendeu? E isso é muito comum, infelizmente. Entendi. Aí você chega no profissional pleno. Ele é o advogado, a advogada pleno, é o mais disputado do mercado. Eles são os mais disputados do mercado, os mais difíceis de se ter ali. E o que acontece, inclusive, quando um profissional pleno ele se destaca muito, ele acaba se tornando inflacionado. Ele tem muita oferta e ele gera uma distorção no mercado. Se você pegar o guia da Perrone, e a gente vê muito na prática, o guia de remunerações, né? Há uma distorção grande do pleno. Você tem plenos que já estão com remunerações muito avançadas e já de sênior, e depois o tempo muitas vezes, que se demora para evoluir enquanto sênior é desproporcional ao tempo que se demorou para evoluir financeiramente enquanto pleno, entendeu?
porque há uma competição pelo pleno. Por quê? Porque ele é um carregador de piano, ele é uma peça muito importante, porque ele é aquele profissional que já consegue conduzir demandas mais complexas, ele consegue já desembolar muita coisa, mas ele ainda não está pronto, 100%, ele ainda não é totalmente sênior, ele não é sênior, né, obviamente, então ele precisa de mais maturação, isso faz com que até um certo nível ele ainda esteja mais acessível financeiramente, vamos dizer. Então ele é muito disputado, porque ele entrega muito, ele já tem uma bagagem muito boa e ele ainda está mais acessível em termos de remuneração. Ele é um profissional que muitas vezes tem uma aceleração, igual eu falei. Alguns, por exemplo, um escritório quer abrir um departamento novo, é uma área nova, um escritório que não tem área tributária. Muitas vezes ele quer puxar algum profissional pleno de muito destaque em um outro escritório para abrir a área tributária do escritório dele. Isso é complicado muitas vezes, porque o pleno, sim, ele está muito avançado, ele já é capaz de muitas coisas, mas ainda falta maturação para certas demandas, e que não são as corriqueiras, né? Mas elas vão aparecer, são em situações atípicas, são em momentos específicos ali de crise maior com o cliente, ou na hora de ter uma visão do negócio como um todo. O pleno, muitas vezes, ele ainda é muito técnico, né? Ele não desenvolveu a capacidade de gerenciar uma área, muitas vezes. Então, isso às vezes complica esse passo muito além. Alguns dão conta e se destacam e funcionam, mas outros, às vezes, sobe a cabeça, porque ele sabe que ele é muito importante e ele, às vezes, sente que já está na hora de dar um passo muito, muito forte e acaba se atropelando. Mas ele é o carregador de piano. O que a gente espera de um pleno? Ele consiga desafogar já as demandas dos sêniors, né, com muita prioridade, a propriedade, desculpa, que ele consiga conduzir as demandas com os clientes internos ou externos com bastante autonomia, né, que ele seja um conciliador, né, ele muitas vezes é um elo de ligação entre o gestor e a equipe mais júnior. Então, se um advogado pleno, se uma advogada pleno, ela não está alinhada com a empresa ou com o escritório, ela tem a capacidade de contaminar o clima de forma muito forte, porque é um elo de ligação, muitas vezes, né, entre os colaboradores ali da equipe. Né, agir com inteligência para a organização, não pensar só no trabalho dele, né, e conseguir ir além, tá, ver o todo mesmo, ser resiliente, principalmente ser confiável. Normalmente o pleno ele é o braço direito, né, do gestor da equipe. Então a perda desse profissional para o mercado é muito doída, e essa confiabilidade, essa lealdade não é ficar de eterno. Não estou dizendo que ninguém tem que ficar preso a um local, mas dar tempo ao tempo, né? Se um trabalho está sendo bem construído, tem um elo de ligação forte ali com o gestor da área, muitas vezes o pleno ele vai ter um ganho muito maior em se manter no lugar onde ele está do que sair pulando, né? Porque ele acaba parando de evoluir, né? A evolução do pleno vem de forma mais sutil, né? De forma mais profunda. Ele vai ter uma evolução maior quando as demandas foram aparecendo além das rotineiras. Mas ele tem que ter paciência para não parar de para não parar de carregar o piano, entendeu? Uhum. E aprender nas situações mais complexas. E ele precisa saber dar o grito quando ele não dá conta. E isso é difícil às vezes, porque o pleno ele é muito valorizado, como eu falei, e o que pode acontecer é ele começar a achar que dá conta de tudo. E aí ele deixa de pedir ajuda quando é necessário. E o sênior, né, o que é exigido dele, quais são as soft skills? Ele precisa ter uma visão de todo maior, que eu já estou juntando com um coordenador, tá, Gustavo? Aham. A gente tem o sênior, que é o especialista, né?
e que ele faz algum tipo de coordenação, mesmo que não seja de pessoas, mas muitas vezes de processos, enfim, coordenação técnica. E o gestor, coordenador de área ou profissional que é uma referência para a área. Ele precisa saber identificar, diagnosticar os problemas da área, para levar para os sócios do escritório ou levar para os diretores, né, dentro de uma empresa. Realizar o planejamento do setor, ele não pode pensar só no trabalho dele, de modo algum. Avaliar a equipe, né, ele precisa saber avaliar a equipe corretamente, saber motivar as pessoas. Se ele faz o trabalho dele bem feito, mas está sempre reclamando, está sempre focado no seu, não pensa muito no trabalho do outro, ele acaba sendo um peso ali para a organização. Ele pode desembolar o dele, mas ele contamina todo o resto. Então, às vezes, é mais importante que ele consiga fazer com que as outras pessoas trabalhem bem do que ele mesmo executar. Né? Levar o menor número de problemas para cima, ele precisa conseguir, ele precisa desembolar o máximo possível. Já é exigido ali dele, muitas vezes, uma habilidade comercial, né, de geração de negócios, se for dentro de um escritório, se for dentro de uma empresa, conseguir fazer uma interface com outras áreas, e ter a visão do todo. Principalmente é isso, ele conseguir ver o todo além do trabalho dele. Então, o próximo passo seria aí já numa carreira tradicional, você já chegaria num sócio, né? Sim. E o que falta muitas vezes para dar esse próximo passo? Isso é muito comum. Tá? Você tem escritórios grandes bancas, isso acontece muito. Você tem pessoas brilhantes que vão evoluindo muito bem, mas quando chega na coordenação não consegue dar o próximo passo. Isso é até interessante, é uma coisa que eu ouvi recentemente e refleti muito sobre isso, porque assim, é uma crítica até que se faz, porque às vezes a pessoa ela vai galgando esses degraus aí na carreira por ser muito boa, né? Um advogado que é muito bom, sei lá, um advogado de contratos, ele é muito bom em fazer contratos cíveis. E ele vai ficando cada vez melhor naquilo, vai subindo na carreira dele, subindo, para até chegar no final da carreira dele e ele parar de fazer aquilo que ele é tão bom, né? E que ele construiu ao longo de tanto tempo e aí passar mais para uma função de gestão, seja de pessoas, de projetos. E aí ele deixa de executar aquilo que ele é tão bom e começa a focar numa coisa, não por escolha própria, mas por uma lógica aí de mercado mesmo, que às vezes ele nem adquiriu essas habilidades, né? Isso é complicado, né? Demais, Gustavo. Você foi num ponto muito crítico, muito sensível, e que a grande maioria das vezes não há uma preparação desse profissional. O certo, o correto é ter um treinamento para esse profissional, como se fosse um estágio para a sociedade, é um momento pré-sociedade. Ele precisa receber um investimento de treinamento. Tá? Vou repetir a mesma coisa. É um estágio probatório, né, que a gente fala muitas vezes, em que ele precisa ser mais instigado ali. Se isso não vier naturalmente, às vezes a organização consegue desenvolver isso nele. O que acontece muitas vezes, é o que você disse, que a pessoa não sabe por onde ir. Uhum. Ela realmente não sabe o que fazer. Então ela fica frustrada, a organização perde um talento, muitas vezes é nesse momento que a pessoa sai para abrir o próprio escritório e às vezes enfia os pés pelas mãos. Por quê? Porque ele não tem as habilidades que eram necessárias justamente para ele dar o passo a mais, que são as habilidades que vão ser necessárias no escritório próprio. E pelo que eu tô percebendo aí da sua fala, assim, as soft skills, elas coexistem, né? Elas existem ao mesmo tempo em todos os momentos da carreira, mas elas têm pesos diferentes em cada passo, né? Então, às vezes, um estagiário ele não precisa saber tanto de gestão quanto um sócio,
Mas, dentro dessa visão que a gente falou, talvez fosse interessante, pelo menos, vamos supor, no peso 1 lá para o estagiário, ele já começasse a ser exposto a determinados conceitos, né? Para quando chegasse num nível mais avançado dessa evolução da carreira, ele já tivesse preparado e fosse construindo isso ao longo do tempo. Perfeito, Gustavo. Vou dar um exemplo de um escritório que eu gosto muito, que eu acompanho, é um escritório muito especial, que eu atendo quase desde o início da Perrone, e a gente discutindo isso no plano de carreira deles agora, como a gente ir trabalhando a habilidade comercial desde o início. Né? Como que se faz isso? Para o advogado júnior, ele não precisa trazer clientes, você não pode esperar isso de um advogado júnior, mas você pode ir trabalhando habilidades nele. Como? Olha, preste atenção nas situações, me mostre ao longo do semestre situações que você acha que poderiam se tornar negócios para o escritório. A gente teve até uma ideia, foi bem interessante, assim, de fazer como se fosse uma monografia, não é uma monografia, mas é um trabalho de fim de semestre em que o advogado pudesse identificar situações em que ele vislumbrou que poderiam se tornar negócios. Tá? Uhum. Repetir a mesma coisa, mas seria isso. Mas através assim de forçar a visão dele para começar a olhar para o lado, entendeu? Isso, se for trabalhar desde o início, as pessoas vão se desenvolvendo. As que têm habilidade natural vão ter essa habilidade muito mais potencializada, é óbvio. E às vezes aqueles que não tinham naturalmente podem despertar e se tornar e chegar num nível aceitável. Às vezes ele não vai ser o maior captador, mas ele vai ser vai ter essa habilidade desenvolvida a ponto de conseguir ser sócio de um escritório. Isso é muito penoso depois, né? Porque assim, o que eu penso e a gente tenta fazer várias vezes é o seguinte: coloca um estagiário para participar de uma reunião comercial, uma reunião de fechamento ou de apresentação do escritório para um cliente novo. Qual que é o problema? As pessoas ficam meio receosas. Mas vai ter lá um estagiário que não vai contribuir nada, vai ficar lá igual um dois de paus. Pode até ser verdade, mas no começo, ao longo do tempo, ele vai ficando melhor, ele começa a perceber, pode até efetivamente agregar novas visões. E saiu daquela reunião, você faz uma outra mini reunião com ele, e aí, o que você achou, o que a gente fez de certo, o que fez de errado, o que poderia ter sido abordado de uma melhor maneira, enfim, para começar a agregar, né? Porque senão chega lá na frente um profissional totalmente sem nem nunca ter participado de uma reunião dessas, e aí, na medida em que ele for promovido, ele vai ter que aprender aquilo que ele poderia ter estudado e participado ao longo da carreira inteira, ele vai ter que aprender em questão de meses, né? Cara, brilhante a sua observação. É exatamente esse exemplo que eu mais gosto de dar. Uai, que bom. Você até roubou minha cena aqui, porque é ele mesmo. Às vezes eu chego no escritório, aí o sócio está lá angustiado. Pô, meu sênior não tem iniciativa de captação. Aí eu pergunto, quando você vai fazer uma prospecção, você leva ele junto? Não. Cara, como é que vai aprender? Né? Dê oportunidade, ele quer aprender com você, ué. Ele precisa de um exemplo, mas ele precisa de trabalhar isso. Não, ele tem que fica isso, entendeu? Fica uma ideia de que a pessoa tem que trazer isso pronto, assim, mas não ser trabalhado. Ou pensa-se às vezes, se eu tiver que ensinar isso, não é natural, não vai ser uma habilidade da pessoa. Não, de jeito nenhum. Não entra nessa, não. Todo mundo pode ser treinado, né, em diversas habilidades, em diversas soft skills. Mas, e aí o que acontece? Onde está a falha principal? Qual a soft skill mais deficiente nesse momento, entre o sócio e o coordenador? É a capacidade de comunicação. Né? Não se conversam. E aí, às vezes, tem a angústia de um lado, tem a angústia de outro, e aí o que eu falei, a pessoa sai para abrir o próprio escritório, sendo que ele poderia abrir um próprio escritório dentro do outro. Né? Eu falo muito na Perrone, olha, se você, com a equipe, se vocês em algum momento pensarem em abrir a consultoria de vocês, primeiro me dê a chance de
de fazer com que vocês queiram abrir uma consultoria aqui dentro. Como é que é Legal. isso? Uma sub-área, entendeu? É um projeto específico, se dá participação para a pessoa, porque ela está desenvolvendo um produto novo, né, um serviço novo. Você consegue, porque às vezes vai ser muito mais vantagem para a pessoa do que sair para uma estrutura toda nova, e aí vai ter que aprender a contratar uma secretária, a gerenciar pessoas de outras áreas, a entender um fluxo de caixa, a contratar a contabilidade, a contratar o marketing, a pensar em site. Olha, isso tudo sai do técnico e que um gestor poderia já atuar antes de se tornar sócio, justamente como um treinamento, entendeu? Entendi. Legal. Esse é o caminho. Legal. E aí acho que a gente acabou não falando das habilidades das soft skills do sócio, né? Quais que são as principais soft skills que um sócio precisa ter na sua visão? Olha, uma das principais, eu não, vai ser banal isso, mas tem um livro bobo que me marcou muito, que é o Monge Executivo. Ele é simples, né? Básico Uhum. demais, mas ele tem um conceito que ele é muito forte, que é o de servidão. O sócio do escritório, ao contrário, e eu estou falando mais um líder, tá, de equipe. Nem sempre o sócio do escritório vai ser o líder de equipe. Então, vamos dizer, num primeiro momento em que ele realmente é um líder de equipe, ele precisa servir a equipe dele. O que é isso? Eu não tenho que ficar, o sócio não tem que pensar em como ele vai executar melhor o trabalho dele. Ele tem que criar ferramentas e se preocupar com que todos tenham as ferramentas necessárias para executar o trabalho deles da melhor maneira. Então, o sócio ele tem que olhar para dentro e para fora, óbvio. Mas para dentro ele tem que olhar para a equipe e falar o que está faltando para que a minha equipe consiga trabalhar bem. O que falta, isso que eu falei lá atrás, por que o meu sênior está sobrecarregado e eu tenho 2 estagiários que estão com tempo livre? O que está acontecendo? Tá? Então, essa habilidade de ver o todo, né? Sempre, isso é o principal ali de um sócio, realmente a capacidade comercial. E só te interromper, desculpa, Eduardo, porque eu me lembrei que eu ouvi um podcast esses dias com o CEO do Spotify. E ele falou justamente isso que você está trazendo aqui pra gente, que é o seguinte, ele olhava outros líderes de mercado, né? Imagina, Spotify é uma potência, né, mundial. Ele olhava pro Facebook, olhava pro Google, falava, bom, deixa eu ver o que os líderes estão fazendo e tentava implementar dentro do Spotify aquilo. Aí falou, bom, eles estão fazendo reuniões de produtos de uma determinada maneira, né? De desenvolvimento de produto. Então vou fazer essa reunião. E aí começou a fazer essa reunião e aí um belo dia um dos braços direitos dele falou assim, cara, vou te ser bem sincero, essa reunião sua é um porre. Todo mundo odeia essa sua reunião. Ele falou, mas como isso? A primeira reação dele foi de, poxa, vou mandar esse cara embora, né? Tipo assim, como que ele tá querendo me ensinar a fazer? Mas ele refreou essa iniciativa dele e aí pensou de uma forma diferente. Aí ele perguntou pro cara, tá, o que eu poderia fazer então pra melhorar essa reunião? Falou, cara, não participa dela, pode deixar, a gente dá conta. E ele viu que quando ele saiu, parou de participar dessas reuniões, que a reunião era realmente muito boa, que quem estava atrapalhando era ele, ele deveria deixar espaço para as pessoas criarem. Então ele percebeu que o papel dele era proporcionar uma estrutura, como que eu consigo fazer com que essas pessoas, que são as pessoas mais capazes em cada uma da sua área, né, a pessoa do produto, a pessoa do marketing, estão ali, elas sabem fazer aquilo, né, essa habilidade técnica, essa hard skill, já que a gente está falando tanto de soft skill, elas sabem, é o que elas aprenderam, é o que elas mais fazem. Então, sai do caminho delas, que você não vai ser melhor do que essas pessoas nas áreas de expertise de cada uma, e toma esse papel mesmo de servir, né? O que eu posso fazer para ajudar vocês, né? Mesmo que isso seja sair do caminho das pessoas, né? Cara, fantástico. Sem brincar, eu fiquei até arrepiado aqui, É porque muito bom nesse exemplo. é muito legal. E é o que assim, a gente
presta consultoria, né, para os escritórios, para departamento jurídico. Normalmente, consultoria é mais para escritório, porque departamento jurídico tem um RH próprio, né, da empresa, normalmente. E muitas vezes a gente olha e fala assim, como que eu vou dizer para o sócio que o problema do escritório dele é ele? Se ele for para casa por um tempo, o escritório vai funcionar super bem. Ele criou uma estrutura muito boa, mas ele está atrapalhando. Isso. Porque ele quer intrometer, ele quer... Você falou uma coisa assim, a equipe tem a habilidade para dar conta. E se o sócio tem a mesma habilidade, ou até um pouco melhor, do que alguém da equipe dele para determinada função? Qual dos dois deve brilhar ou deve se destacar? É a equipe, cara. O sócio tem que ele tem que aparecer o mínimo possível, ele tem que parar de querer ser estrela da festa, entendeu? Nesse caso específico do Spotify, ele falou que assim, ele ficava lá horas debatendo se o botão de play tinha que ser verde, tinha que ser preto, tinha que ser não sei o quê. Poxa, um cara desse, CEO, sei lá, deve ser bilionário provavelmente, tem um conhecimento gigantesco em várias áreas, ele tem que ficar perdendo tempo realmente com essas minúcias que a gente sabe que não são tão... que tem um impacto muito grande psicológico, enfim, isso reflete em muitas coisas até na utilização do produto, mas ele tem que ficar perdendo tempo com isso, ou ele vai acreditar no cara que ele contratou e que sabe exatamente o que fazer ali, ou no máximo providenciar para esse cara algum recurso que ele está precisando, algum estudo, algum teste de AB, enfim, né? É isso que eu acho que falta, mas como que eu consigo também, ao mesmo tempo, eu fico pensando assim, porque a própria reação dele que a gente está usando de exemplo aqui foi de falar, pô, eu vou demitir esse cara, ele tá querendo me ensinar o que ele, né, o que eu vou fazer, eu sou o CEO do Spotify, né, peraí. Então assim, como que você acha que alguém que às vezes está vivenciando isso também no escritório, qual que é... Existe uma forma mais inteligente de se chegar para essa pessoa que, na verdade, está aí, entre aspas, mais atrapalhando do que ajudando e tentar mostrar esse cenário para ela? Sim. O caminho não é ficar batendo de frente brigando, é mostrando soluções, né? Mostrando os resultados, trazendo dados, fazendo leituras. Você quer conversar com um sócio? Leva números para ele. Uhum. Em vez de falar assim, cara, tá ruim. Não, tá ruim por quê? Olha, deixa eu te mostrar aqui quantas petições minha equipe está fazendo um contencioso. Estou falando uma coisa besta aqui. Qualquer medição ali, entendeu? Deixa eu te mostrar qual que é o número de processos que cada advogado está atuando, desde tal tempo. Vamos ver qual foi a rotatividade da minha equipe. Deixa eu te mostrar os números aqui, o turnover do escritório. Eu estou viajando aqui. Mas em vez de ficar com suposições, traga soluções concretas, né? E pense sempre no impacto financeiro, né? Se você quer conversar com o sócio de escritório, ele está o tempo todo pensando na manutenção do negócio, né? Ele está pensando no todo. Vamos pensar um bom sócio, tá? Não aquele que realmente só quer tirar o dele ali ao máximo possível, mas que ele está pensando no crescimento da estrutura como um todo. Muitas vezes parece que ele está sendo mesquinho, mas ele está preocupado. Ele está preocupado com o negócio parar em pé, né? Então, conversa a língua dele. E aí a capacidade de empatia. O grande problema é que as pessoas... se a gente pensar em política, eu vou entrar num terreno complicado aqui, mas as brigas políticas, normalmente, o que a gente vê, esquerda e direita? É porque um defende o seu lado atacando o outro, mas um fala A, o outro responde um B. E é isso que acontece muitas vezes entre o sócio e a equipe. O sócio está com uma preocupação, o outro vai e não enxerga aquilo, entendeu? E tenta justificar ou tenta apontar coisas que estão em outro fator, que não estão relacionadas com aquela preocupação principal. É a comunicação que fica torta. Então tem que sentar e comunicar. Cara, o que está te incomodando? Tô vendo que você está irritado, tô vendo que você está impaciente. Por quê? Olha como é que você desarma uma pessoa dessa maneira. Uhum. Porque dessa forma, se você mostrar genuinamente que você quer entender o problema, ao invés de, você só atrapalha, a diferença.
né? Ali dá para imaginar uma relação madura entre eles, por mais que ele tenha ficado irritado no caso do Spotify, dá para imaginar que era uma relação boa entre o braço direito e a dele. Uhum. E que o braço direito falou, cara, você está atrapalhando o bem que você quer proteger, né? Um bem que você quer proteger, eu não estou falando isso para te atacar, não. Falando é porque eu sei que você está com boa intenção, então, porra, você está atrapalhando o negócio. É isso, se comunique. Agora, se ninguém fala isso para ele, o sócio vai achar que está abafando, que está fazendo melhor, ele vai se desgastar, muitas vezes, e fala, pô, ninguém me entende. E eu faço tudo por essa equipe e a galera só reclama. Isso é o que eu mais escuto, entendeu? Entendi. Porque um lado não entende o outro. Falta muito esse alinhamento de expectativas, né? Porque muitas vezes, ninguém sabe o que o outro está esperando, o que o outro quer, qual que é o objetivo, e fica todo mundo supondo várias coisas e no final das contas vira uma loucura, né? Porque um acha que o A acha que o B tá querendo uma determinada coisa, mas o B tá querendo outra coisa totalmente diferente, e aí o A fica puto porque o B não tá fazendo isso, mas o B nem sabe que o A quer a outra coisa, entendeu? Fica essa coisa que é impossível de se tratar, né? Quando não tem esse alinhamento de expectativas. E qual que é a soft skill que você acha que as pessoas do direito aí são mais deficientes e precisam desenvolver? O principal é autoconhecimento. Pô, cara, autoconhecimento? Sim. Para você se conhecer, você desenvolve outras habilidades. Se você se conhece, você consegue identificar os problemas que as outras pessoas passam, pelos problemas inconscientes, pessoais, os automatismos, né, que eu estou entrando bem na psicologia. Muitas vezes você não é dono de você mesmo, você tem alguma coisa ali por trás que está direcionando o seu comportamento, que são questões pessoais, internas, que você não consegue, se você não tem esse conhecimento, você fica refém desses impulsos, né, desses momentos de raiva. Outro dia eu escutei de um sócio que eu gosto muito, a pessoa uma outra sócia do escritório falando dele, falando assim, o fulano, ele tem a consciência de que o momento que ele mais perde é quando quando ele já tira conclusões precipitadas de determinados assuntos. Ele sabe disso e ele quer se desenvolver nesse ponto. E ele fica muito triste quando ele percebe que ele foi refém desse gatilho de novo. Então, ele faz de tudo para evitar isso. Mas olha só, ele tem o autoconhecimento de que em certas situações, várias, quer dizer, ele conclui precipitadamente e, por isso, define certas ações de forma errada. Então, ele se conhece e ele faz de tudo para interromper. Diversas situações ele consegue interromper ali esse mecanismo automático dele e não entrar no erro. As outras que ele vê que ele cometeu o erro, ele volta atrás, pede desculpas, conserta. Mas se ele não se conhecesse, a gestão dele estaria fadada a ficar refém desse impulso dele, tá? Vê como que a pessoa não é dona de si? Uhum. É algo que vem mais forte do que ela. Então, o autoconhecimento gera uma sabedoria geral, né? Se você se conhece, você consegue, inclusive, conhecer mais os outros. Isso, se não me engano, isso é uma questão até, é uma questão fisiológica mesmo, assim, né? No sentido de que esses caminhos que a gente vai reforçando, os nossos hábitos, eles vão ficando tão automáticos que é difícil realmente de você parar de agir dentro daquele padrão que você sempre agiu durante anos, né? Não é só uma coisa de, vou parar de agir assim, é um trabalho longo porque o seu corpo, inclusive, o seu cérebro, as conexões de neurônios, etc., elas estão trilhadas para dar esse tipo de resposta específica porque você treinou isso durante anos, né? Então não é tão simples assim. Por isso que é importante essa questão do autoconhecimento e do desenvolvimento dessas habilidades. E aí, então, pegando o gancho para a gente já ir caminhando aqui para o final,
qual material que você indicaria para quem gostaria de desenvolver essas soft skills? Como desenvolvê-las? Existe algum livro, algum profissional, algum vídeo, algum curso? O que você indicaria para essas pessoas? Olha, tem vários, é difícil definir um, né? Vai soar banal, mas quem não ter um preconceito e não ter uma resistência a fazer psicoterapia, se achar que deve, para mim foi essencial na minha vida. Eu escolhi a psicologia porque eu fiz terapia antes, e isso me fez querer entender o que aconteceu ali comigo no processo terapêutico. Então, existem profissionais especializados para te ajudar nisso. Muita leitura, é óbvio, conversar com as pessoas. Quer ver uma técnica simples, muito simples? Começa a perguntar para as pessoas. Isso que aconteceu entre o Red, né, o CEO da Spotify, e o braço direito dele, pode acontecer no seu dia a dia. Se você tiver a real abertura de chegar para a sua equipe e perguntar, fala de mim, por favor. Uhum. Me fale sobre o que você me vê. Aí, no início, a pessoa, dependendo da relação, ela não vai falar. Você tem que criar um ambiente para que a pessoa possa falar e que ela sinta que não vai ser retaliada por aquilo, que não vai ter uma consequência ruim. Você realmente quer aquela informação. Tá? A informação está aí. Você precisa perguntar para as pessoas. Mas, para isso, você tem que garantir que você não vai ter reações ruins com aquilo. Né? E você tem que tomar muito cuidado, porque às vezes você não tem na hora, mas vem de outra forma depois, né? Uma raiva, um comportamento, enfim, uma série de possibilidades. Mas como desenvolver isso? Pergunte para as pessoas, cara, sobre você e busque se conhecer, seja com a terapia, seja com... Eu vou para um outro lado aqui, um livro que eu gosto demais, não é autoajuda, que eu indico para muitas pessoas, é O Poder do Agora. Não é autoajuda mesmo, tá? Eu até tenho uma certa ojeriza aí a certos tipos de autoajuda, né, que não são científicos, que não são bem estruturados, mas esse livro eu gosto demais, ele é um manual de bolso. Todas as vezes que eu sinto que por algum momento eu estou mais irritado, eu estou não tão dentro dos trilhos, eu volto a ele e ele me ajuda. Então eu indico para muitas pessoas. E é isso, tá? Estudar, conhecer e perguntar para as pessoas de forma aberta mesmo sobre você. Legal. E para quem quiser te acompanhar na internet, quais redes sociais que você usa? Olha, eu uso o Insta e o LinkedIn principalmente, né, da Perrone. Principalmente da Perrone e o meu pessoal. Mas é o Instagram e o LinkedIn, são os principais. A Perrone tem no Face também, no Facebook, mas os que a gente mais usa são esses. Especialmente o LinkedIn. O meu pessoal, inclusive, é mais o LinkedIn. Beleza, então, Eduardo, mais uma vez, muito obrigado por participar do Direito 4.0. Amigo, muito obrigado pelo convite, foi uma honra e um prazer, dá vontade de ficar aqui horas discutindo sobre o assunto, foi muito rico, muito obrigado, estou sempre à disposição para o que você precisar. Eu que agradeço também, adorei o nosso papo e realmente dava aí para um round 2 tranquilamente, se não fossem os horários aí, a gente podia estender essa conversa aí por muito mais. Muito obrigado mesmo. Até o próximo episódio, pessoal.